Boa noite para você que está em casa, seja muito bem-vindo ao estar conectado aqui conosco na página da Igreja de Jardim Montanhês. Deus abençoe sua família. Eu queria te pedir um favor, eu sei que já foi falado, mas não custa nada repetir, né? Pega esse link e manda para o máximo de amigos da faculdade, da escola, do trabalho, vizinhos, parentes. É importante estar ouvindo essa mensagem. Importante, por quê? Porque todos os domingos nós estamos em domingos especiais, é chamado Domingo de Esperança. E os temas a serem tratados aqui é o mistério da profecia. A gente sabe que os livros proféticos da Bíblia, às vezes parecem um pouco difíceis de ser compreendidos, uma vez que a forma que a profecia é utilizada na Bíblia é através de enigmas, símbolos. Então, o mistério da profecia tem esse título justamente porque o propósito é desvendarmos as simbologias contidas nos livros proféticos. E você é o nosso amigo querido, convidado, que Deus abençoe mais uma vez a sua vida, a sua família, e pega esse link então para você abençoar outros também, tá bom? Então conto contigo, vai lá em compartilhar, copia o link e manda no WhatsApp, manda lá no Message, tá bom? Então essas ferramentas, principalmente agora no período da pandemia, que está mais está sendo usado com maior frequência, né? Deus permitiu justamente para termos então esse acesso maior e mais facilitado. Eu não estou sozinho aqui na igreja, né? Estou bem acompanhado aqui com os que estão aqui presentes, sejam todos bem-vindos também, tá? Todos aqui são muito bem-vindos e tem o nosso carinho, nossa admiração. Ontem eu estive pregando, estou aqui de novo em oração para vocês não jogarem tomate em mim, mas é um privilégio sempre estar aqui nesta igreja, estar aqui com vocês. E eu queria mandar um abraço especial, né, ao Rafael. Deus abençoe, viu, Rafael? É bom tê-lo aqui conosco. Eu queria também mandar as bênçãos do Senhor, né, de uma forma especial para Evan. Acertei, né, Evan? Isto. Bem-vindo, minha irmã, a nossa igreja. Ai, sabe, irmão. E o Nobis, né, Nobis, Alessandra e o Sebastian. Sejam todos bem-vindos, a família querida aí, né, que Deus seja louvado pela presença de todos vocês, tá bom? Então, neste momento, nós iremos começar, o tema de hoje é a guerra nos bastidores da história. Parece, não sei se é coincidência, mas ontem a gente deu uma introduçãozinha falando sobre as batalhas espirituais. E agora, parece que dá sequência aí, porque está falando justamente dessa batalha chamada Grande Conflito. E agora nós vamos especificamente falar dos tempos que nós vivemos agora, hoje. Ontem foi falado das batalhas no geral, da vida espiritual. Uma vez que você decide entregar sua vida a Jesus, começa agora uma batalha e ao posicionamento orientado pela Bíblia de como deve ser então a vida do cristão, correto? E a gente tirou essas analogias do soldado. O soldado ele tem as estratégias, o armamento e tudo mais, não é verdade? E esses são os elementos para a batalha espiritual. E hoje, nós iremos mais uma vez tirar o véu do mundo espiritual e nós vamos analisar os porquês, né, de algumas situações que acontecem hoje, que é tão importante nesse processo aí da vida espiritual enquanto Jesus não volta. Então nós vamos agora ir para os bastidores dessa guerra que está sendo travada hoje, nesse momento, essa guerra espiritual. Eu queria começar contando uma história para você. Certa vez, um caminhão estava subindo uma ladeira e, de repente, o caminhão perde o freio e ele começa a descer desgovernadamente. Todos que estavam na esquina eram testemunhas oculares ao perceber que aquele caminhão ia em direção a um prostíbulo. Quando, de repente, do nada, o caminhão ele bate numa tampa do bueiro, desviando então a sua rota e indo então em direção a um orfanato. Centenas de crianças daquele orfanato morrem devido à explosão daquele caminhão, devido ao artefato que estava sendo manipulado ali, né, estava sendo transportado ali, e no choque, aquele líquido inflamável estoura e centenas de crianças então morrem. Crianças, além de receber o peso de serem órfãs, alguns abandonadas, outros por situações da vida, neste momento agora perdem a vida, e eu pergunto agora para vocês, por quê? Eu comecei já com essa introdução, justamente para fazer você entender a realidade do mundo que nós vivemos hoje. É um mundo de sofrimento, de dores, é um mundo de perdas,
E isso foi aflorado ainda mais, porque além das doenças que nós já tínhamos, que faz com que nós já despedimos das pessoas que nós amamos, veio mais uma nova, que a Bíblia também orienta, né? E a pandemia parece que acelerou o processo e fez com que aumentasse mais ainda, né, a probabilidade da morte e do sofrimento. Estou falando do coronavírus, você sabe melhor do que eu, porque estamos vivenciando isso hoje. A rota do caminhão, as dores, os sofrimentos desse mundo, por que acontece? Não parece que é a mesma coisa quando você chega numa casa, e chegando numa casa, pensa bem, você chega numa casa e uma casa ali está toda bagunçada. Imagina, roupas no sofá, restos de comida no chão, um fedor insuportável de gordura, meninos para cima e para baixo correndo ali, e jogando terra dentro da casa, e ali um brincando com o outro, e brincadeiras violentas, um chutando o outro, socando o outro, criança correndo, criança gritando. Obviamente, na sua cabeça vai olhar e falar assim, meu Deus, os pais dessa casa perdeu completamente o quê? O controle. E ao pensar que esse faz de conta é a realidade do mundo que nós vivemos, uma casa completamente voltada à baderna, e parece que Deus aparentemente perdeu o controle, não é verdade? Mas essa noite nós iremos ver na palavra de Deus, lembra que eu disse no início? O propósito é o mistério da profecia, então nós iremos desvendar através da profecia o verdadeiro motivo pela qual o mundo está, um colapso que está, e nós estamos vivendo a realidade, essa realidade tão cruel que nós vivemos hoje. E nada melhor do que o Apocalipse para desvendar isso. Como eu disse, é o mistério da profecia, o livro profético do Novo Testamento, é o livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse menciona então aqui, começa a ter uma introdução explicando onde tudo começou. Agora, pasmem vocês, parece até ironia, né? Nós vivemos num mundo completamente conturbado. E quem dá as narrativas para uma introdução do porquê que tudo isso acontece, é alguém que também estava passando por sofrimento. O autor do livro do Apocalipse é João. E João, de acordo com a história, estava ali na ilha de Patmos. E sabe por que ele estava preso? Uma razão bastante simples. Naquela época não poderia pregar sobre Jesus. E João, apaixonado por Cristo, continuou ali pregando, né, apresentando então as mensagens, e de repente, por consequência disso, João agora é preso. Agora eu quero fazer vocês pensar um pouco, ao mergulharmos no passado, ao fazermos uma viagem no tempo, e você agora meio que tentar imaginar a situação de João naquele momento escrevendo Apocalipse. Olha aqui para mim. João estava preso, e alguém preso, ele não tinha a alimentação no horário correto, como normalmente ele se tem em casa. E outra, a qualidade da comida não era a mesma coisa que comia em casa. Então, imagina agora, alguém preso, mas alguém também passando fome, porque às vezes a quantidade de alimento também não era igual ele comia normalmente, da mesma forma que estava liberto. Então, alguém preso, passando fome. Outra coisa, lá não tem essa de, as prisões daquela época, a gente está no contexto aqui, que quem governava leva os romanos. E os romanos, eles eram extremamente bárbaros. O maior exemplo disso era a cruz. A cruz era a penalidade mais cruel da história. Se você for olhar outros povos, outras culturas, você não vai ver tanta crueldade como você vê na cruz, e Jesus passou por isso. Agora voltando para João. João estava no governo romano, ou seja, os presos daquela época sofriam muito, porque não tinha essa de tomar banho. Então imagina, João com a mesma roupa, fedendo ali, e ele não aguentava mais o suor, e passando necessidade, preso e fome. Imagina. E João passando por toda essa situação, lembra um pouco o que a gente está passando hoje, não? Então João tinha autoridade de falar as palavras que ele menciona no Apocalipse. Sabe por quê? Porque ele estava vivendo na prática, porque ele sabia o que era sofrer. E agora João descreve um pouco, né? Então vamos lá, aqui nós vamos ver como tudo começou. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí. Dirija seus olhos agora em Apocalipse capítulo 12, verso 7. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia, tá? Apocalipse capítulo 12, verso 7. Na minha rede social, no Instagram, lá no Stories, eu tenho aberto ali uma caixinha de perguntas. Se você não fez ainda, vai lá, faça a sua perguntinha, na medida do possível a gente vai estar respondendo, tá? Eu estou mencionando isso por quê? Porque uma das perguntas foi essa: pastor, eu posso ir para a igreja e levar um celular para ler a Bíblia? E eu respondo, é claro que pode. É tanto que, naquela época, eles acreditavam que o que era inspirado eram os rolos.
E foi uma luta para entrar o caderno. Eles olhavam, não, inspirado é o rolo. E hoje ninguém mexe com rolo. Todo mundo está com um caderno aí, né? A Bíblia é forma de caderno. A mesma coisa a tecnologia. Muitos pensam, não, inspirado é a Bíblia. Não, inspirado não é a Bíblia. Inspirado é o texto. Então, se você tem acesso ao texto com o seu iPad, com o seu computador, com o seu celular, não há problema nenhum. Desde que você venha para a igreja e não usar para Free Fire ou qualquer outra coisa, né? Seja para estudar a Bíblia, não há problema nenhum. Mas quer uma dica? Olha aqui para mim. Traga a Bíblia. Sabe por quê? Porque um celular no bolso, ninguém vai saber aonde você está indo, mas uma Bíblia na mão testemunha muito mais. Tá bom? Então vamos lá, abre aí, Apocalipse, capítulo 12, verso 7. Abra a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 12, verso 7. Para aqueles que não têm Bíblia em casa, e talvez estejam nos acompanhando e não tenham Bíblia em casa, o texto está sendo projetado aqui embaixo da tela, tá bom? Você pode acompanhar, tá? Deixa eu ver aqui no meu ponto, está ok o texto? Está ok o texto, está ok, falou que está ok, então já pode conferir embaixo, tá bom? Vamos orar? Oremos então, feche seus olhos, oremos. Querido Jesus, obrigado por mais uma vez estarmos em tão perfeitas condições adorando o Senhor, e agora diante da Tua Palavra, fala conosco agora, Senhor, perdoa os nossos pecados, é o que nós oramos em nome de Jesus, amém. Vamos lá, Apocalipse 12, verso 7, minha versão diz assim, houve guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e lutou o dragão e os seus anjos. Vamos ler o verso 8, de quebra, né? O texto continua dizendo assim, não prevaleceram, nem no seu lugar se achou mais no céu. Todos olhem para cá, vamos lá. Bem, aqui o texto dá uma introdução onde tudo começou. Ou seja, para você entender o contexto que nós estamos vivendo hoje, o sofrimento, as lutas, eu citei o exemplo do caminhão, mas eu poderia ficar a noite toda dando exemplos de desgraças e injustiças que acontecem nesse mundo, que é a nossa realidade hoje. Mas permita não ir para os acontecimentos, permita-me ir para a resposta de onde tudo começou. E tudo começou no céu, lá teve uma luta. Só um detalhe, pessoal, olha aqui, tem gente que fala assim, pastor, a luta no céu foi uma luta intelectual, foi uma luta espiritual. Não, por dois motivos. Primeiro, a palavra guerra mencionada aqui no grego, em Apocalipse, é guerra literal, ok? Outro motivo, aqui é mencionado Miguel. Quem é Miguel? Miguel é a armadura de guerra de Jesus, e se você for olhar na Bíblia, todas as vezes que Jesus se adepõe da armadura, Miguel é uma luta literal. Um exemplo é Josué, quando Jesus aparece diante de Josué ali está uma luta literal. Ou seja, a guerra foi séria lá. Foi dedo no olho, voadora, cusparado, o negócio quebrou, o pau quebrou lá no céu, né? Foi tenso. Continuando, aí o texto é bem claro, perceba, houve então uma peleja. Quem? De um lado, né, Jesus tinha, do outro, Satanás tinha. Então tinha um time de Jesus e o time de Satanás. Como a gente sabe, toda guerra tem dois lados. De um lado estava Jesus guerreando, do outro, Satanás. Agora vamos lá. Diante desse acontecimento, cria dentro de nós agora mais dúvida. Você pergunta, pastor, de onde surgiu o sofrimento? Tudo bem, houve a guerra no céu. Tá, houve guerra no céu, né? Mas vamos lá. Primeiro, já que era Jesus e Satanás, vamos entrar agora em Satanás. Quem criou Satanás? Quem criou Satanás? Deus. Aí você pode dizer assim, não, pastor, não foi Deus que criou Satanás. Deus criou Lúcifer. Lúcifer, na Bíblia, é tanto que, só outro detalhe, a Bíblia não tem a palavra Lúcifer, tá, pessoal? E a Bíblia não tem a palavra Lúcifer, é tanto que a palavra Lúcifer é de origem latina, ok? Não é grega e nem hebraica, é latina, não tem na Bíblia. Mas vamos lá, só um detalhezinho. Não é que não tem na Bíblia a palavra que nós vamos anular ela, que não exista. Sabe por quê? Porque a Bíblia não tem a palavra, mas tem o conceito. Um exemplo, a palavra de Deus não tem a palavra trindade, e eu vou mais além, a palavra trindade surgiu do paganismo. Aí você diz, pastor misericórdia, então não vamos crer na trindade. Não, não é que na Bíblia não tem a trindade, que não tem o conceito, que a Bíblia não tem a palavra, mas tem o conceito. A Bíblia não tem encarnação de Cristo, a Bíblia não tem a palavra ascensão de Jesus, não tem, mas tem o conceito. Compreende? Então Lúcifer tem um conceito de Lúcifer, ou seja, Deus criou, não Satanás, Deus criou um anjo de luz. Agora, quem transformou em Satanás foi as próprias decisões de Lúcifer, porque Lúcifer, ele tinha em suas mãos não apenas o poderio de governar todas as cortes angelicais, mas ele tinha o poder de escolha em suas mãos. Aí você pode dizer, pastor, então tá, então quem criou Satanás não foi Deus,
Deus criou um anjo de luz, porque Deus não cria Satanás, Deus não cria demônios. Deus cria anjo de luz, a criação de Deus é perfeita. Compreende? Só que vamos lá, você tem que entender uma coisa. Deus agora criando Lúcifer, você pode até perguntar ainda, mas peraí, pastor, já que Deus não criou Satanás, mas criou Lúcifer, Deus sabia ou não sabia que Lúcifer ia se transformar em Satanás? Sim ou não? E porque mesmo sabendo, criou ele. Interessante, né? Deus sabia que Lúcifer, ele está criando, oh meu Deus, né? Está criando aqui, mas Deus pensando, né? Poxa, eu estou criando, mas vai virar Lúcifer. Ele vai cair no mundo, vai apontar o arco da velha, os meus filhos vão viver o grande conflito, vão sofrer, e ele criando ali, pensando, meu Deus, vai vir um coronavírus, vai vir guerra, vai vir fome, vai vir peste, vai vir... Por quê, irmãos? Voltando, vamos lá. Nós sofremos hoje. E por que nós sofremos? Porque houve uma guerra no céu. E houve uma guerra no céu porque Satanás se rebelou. E se rebelando, quem criou Satanás foi Deus. Não foi Deus, foi Lúcifer. Tudo bem, mas criando Lúcifer, Deus sabia que transformar em Satanás. E por que continuou, insistiu em criá-lo? Eu vou dar um exemplo que vocês vão entender. Vamos lá. Imagine agora que aqui é uma escola. Imagina que eu sou o professor. Imagina agora que o irmão Paulo é o diretor da escola. Pode ser, irmão Paulo? Então, o irmão Paulo é o diretor, ok? Imagine agora que aqui é a sala de aula e o diretor Paulo me chama na sala dele e eu vou lá. E eu chegando lá, o professor Paulo chega para mim e diz assim, o diretor Paulo, né? Professor Wagton, vai lá na turma e você vai fazer agora uma pesquisa, que a gente está avaliando os professores, correto? Nessa avaliação, o que você vai fazer? É bem simples, você vai perguntar aos alunos quem gosta e põe no papel, e quem não gosta, aí põe no papel, e traz os papéis para mim, para eu fazer então essa avaliação. Eu chego para o diretor e falo, beleza, diretor Paulo, deixa comigo, missão dada, missão cumprida, eu venho para a sala de aula. Chegando na sala de aula, explico para vocês. Muito bem, alunos, quem gosta de mim, coloca que gosta, quem não gosta, coloca que não gosta, tá aí as folhas. Aí eu distribuo as folhas. Todos terminaram? Ok, aí eu passo recolhendo. Com as folhas nas mãos e a resposta de vocês ali em minhas mãos, eu vou para a sala do diretor Paulo. Só que no meio do caminho, eu não vou para a sala dele, eu vou para a minha casa. Chegando na minha casa, eu pego todas as respostas e olho assim, ó, vamos lá, não gosta de mim, tô nem aí, lixo. Gosta de mim, gosta, não gosta, recalque, tô nem aí. Gosta, não gosta, não gosta, gosta, não gosta, 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 não gosta. Pronto. Eu peguei todos que gostam e levei para o diretor Paulo. Chegando no diretor Paulo, eu falo assim, ó, diretor Paulo, todos os alunos gostam de mim. É uma mentira ou é uma verdade? É uma mentira, mas por que é uma mentira? Ah, pastor, que pergunta mais boba. É uma mentira porque o Senhor manipulou o resultado. Compreende? Entende agora Deus? Deus, ele poderia muito bem criar todos os bonzinhos, poderia criar todos os que são fiéis a Ele, só que Deus estava manipulando o resultado, e Deus não faz isso. Mas pastor, os anjos não iam saber. Problema, sabe por quê? Porque não é para os anjos saberem, Deus ia saber, porque essa fidelidade de Deus em deixar as coisas acontecerem, entre colocar o livre-arbítrio, transcende até a sabedoria dos anjos, porque está intrínseco no caráter de Deus. Compreende? E aí veio então a guerra, veio então a peleja. Agora vamos lá, Lúcifer então, ele tinha o poder de escolha em suas mãos, mas ele permitiu se transformar então no diabo, em Satanás. Agora, lembra esse exemplo? Deus não manipula o resultado, por quê? Porque é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio transcende o nosso conhecimento, transcende o tempo, já está intrínseco no caráter de Deus, de tal maneira que na hora da criação, ele cria quem ia ser fiel e quem não ia, porque dá chance para todo mundo. Olha que Deus justo, gente. Você aí de casa, você está entendendo esse Deus justo que é o nosso Deus? Ele não manipula o resultado. E aí, o livre-arbítrio de Deus dá continuidade, quando estabelece nas mãos de Lúcifer, ele escolher. Você tem uma escolha hoje, assim como Lúcifer. E Lúcifer teve então essa escolha, ou ele continuaria sendo fiel a Deus, ou ele fazia a sua vontade. Mas qual foi a decisão de Lúcifer? Pega a sua Bíblia, vamos lá. Abra lá em Ezequiel. Vai lá no Antigo Testamento, Ezequiel, capítulo 28, verso 15. Abra sua Bíblia, Ezequiel, capítulo 28, verso 15. O texto está sendo projetado aqui embaixo, tá bom? Você que está em casa,
E os que estão aqui comigo, abra sua Bíblia aí. Ezequiel capítulo 28, verso 15. Não fecha a Bíblia, que nós vamos ler o verso 17, tá bom? Então deixa a Bíblia aberta, vamos ler o 15, depois vamos dar uma pausa, depois vamos voltar então para o 17. O 15 diz assim, ó: Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Compreende como era Lúcifer? Lúcifer era perfeito. Como eu disse anteriormente, Deus não faz nada imperfeito. Toda a produção de Deus, toda a criação de Deus é perfeita, porque a criação de Deus é o reflexo do Criador. O Criador é perfeito, por isso que a consequência de alguém perfeito é só coisas perfeitas. A maior comprovação disso é Lúcifer, perfeito. Ele era um anjo de luz, ele estava ali à frente de todos os anjos. Ou seja, sabe o que isso lembra para mim e para você? Que nós hoje temos as tentações, correto? Nós hoje passamos por desafios, não passamos? Mas Deus dá para cada um de nós situações e também oportunidades que podem ser vencidas. Vamos lá. Lúcifer transformou em Satanás, correto? Mas Deus colocou Lúcifer ali perfeito, ou seja, ele tinha as condições de continuar em perfeição, mas por escolhas próprias ele destruiu tudo. A mesma coisa é hoje. Vamos lá, Jesus vai voltar, uma parte vai se perder, a outra vai se salvar. Agora por que vai ter essa seleção? Porque Deus dá oportunidade para todos de uma forma justa e igualitária, mas uns vão se perder e outros não, por conta das escolhas. Lúcifer teve uma escolha, você também que está em casa, você que está me ouvindo aqui agora, você tem uma escolha, e cada escolha tem uma consequência. Compreende? Gente, é claro, em outra passagem o texto diz assim, ó: Deus não permite as tentações acima de nossas forças, mas junto das tentações, Ele dá ali também meios pela qual nós possamos vencer. Ou seja, nós estamos em tentação, mas também nós temos condições de estar vencendo. Deus dá isso. Outra comprovação, a maior evidência, o ponto-chave que Jesus vai voltar, é quando toda tribo, língua souber da verdade. Agora eu te pergunto, por que essa é a condição para Jesus voltar? Sabe para quê? Sabe por que é essa condição? Jesus só vai voltar quando toda tribo e língua souber da verdade, porque quando Jesus voltar, não vai haver desculpas, porque todos tiveram a oportunidade de saber. Você entende como é que Deus é justo? Verso 17 agora, vamos continuar. Verso 17, o texto diz assim, ó: O teu coração elevou-se por causa da tua beleza, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu brilho, e te lançarei por terra, e diante dos reis te colocarei, para que te contemplem. Olha a consequência então. Lúcifer agora, ele olhava para si e viu que ele era o maior entre os anjos, ele começou a desenvolver o orgulho no seu coração. E está aqui algo interessante, a palavra orgulho é justamente quando nós pensamos no eu, é tanto que a palavra eu em grego significa ego em grego é eu, e é tanto que essa palavrinha ego foi transformada no português, por isso que se originou a palavra egoísmo, ou seja, a base do pecado é o egoísmo. Se nós formos para a prática, é claro que o cara que assalta a mercearia do seu Zé, ele não está nem aí. Ele não quer saber que seu Zé vende os produtos e por meio da venda dos produtos ele vai sustentar a família. Ele está pensando nele. Se um cara vai trair a esposa, ele não está nem aí que a mulher vai entrar em problemas psicológicos, sabe, traumas. Ele quer o seu momento de prazer. Ou seja, a base do pecado é o orgulho, quando pensamos em nós mesmos, quando o eu está no centro, todas as outras coisas não fazem mais sentido. As palavras de Deus não fazem mais sentido. Muitos que saem da igreja porque o eu é o centro. Estão pensando nele, nos seus prazeres, suas vontades carnais, suas tendências pecaminosas, todas as ações que sabe que vai tirar do céu, mas mesmo assim continua fazendo, porque a prioridade é o eu. Por isso tem que tirar o eu de cena. Por isso que o autor bíblico diz assim, ó: já não vivo mais eu, mas é Cristo. E Cristo vivendo em ti é a fórmula mais correta para continuarmos na vida espiritual, porque tiramos o eu de cena. Aí o ego mais perfeito é o de Jesus, né? Quando ele diz ego emi, ou seja, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então o eu sou mais perfeito é quando Cristo vive em você. Então não trata-se de mim, trata-se de Jesus. E a consequência é que Lúcifer caiu nessa terra,
E agora eu pergunto, pastor, você pode perguntar, né? Pastor, por que você lê o texto, Lúcifer cresceu isso no seu coração, esse ódio, essa vaidade? Deus então poderia destruir Lúcifer? Poderia ou não poderia? Sim ou não? Poderia. E por que não destruiu Lúcifer? Uma vez que Deus, ele sabia, gente, Deus sabe de tudo. Ele é onisciente, ele sabe do fim desde o começo. Deus sabia que Lúcifer ia cair nesse mundo e ia aprontar do jeito que está aprontando. Sabia ou não sabia? Ou seja, na hora da batalha, aqui em Apocalipse capítulo 12, verso 9, era para nós estarmos lendo agora assim, ó, houve peleja no céu, Satanás e Jesus travaram a batalha e Satanás destruiu Lúcifer. É assim que está? Não. Como nós lemos? Houve peleja no céu, Satanás então foi o quê? Expulso. Pastor, por que ao invés de expulsar, Deus não destruiu? Uma razão bastante simples, vou dar um exemplo para vocês vão entender. Imagine agora que eu sou um prefeito. Imagina aqui que Jonas é meu secretário. E de repente Jonas começa a falar com vocês. Ó, gente, o prefeito, o Agton, está roubando, ladrão, está metendo a mão. E aí eu percebo que Jonas está falando mal de mim. Aí eu chego para Jonas e falo assim, Jonas, você gosta de açaí? Aí ele fala, gosto, então vamos sair. Aí a gente sai, né? Aí nós vamos para um mato desse aí, chegando no mato desse aí, eu decapito Jonas, arranco as pernas, os braços, misericórdia, né? Não, tá bom, é muita crueldade. Eu vou e enterro o Jonas vivo, misericórdia, não sei o que é pior. Mas você entendeu, eu dou um fim no Jonas. Aí eu chego aqui com a cara mais lavada, como diz no popular, né? Oi gente, boa noite. Aí vocês vão perguntar, pastor, cadê Jonas? Aí eu vou falar assim, não sei. Aí eu começo a gaguejar, né? Não sei. E você descobre então que eu dei um fim em Jonas. Fala comigo aqui, vamos lá, fala para mim. Você não ia pensar que Jonas tinha razão, e o ato de eu tirar a vida de Jonas é uma forma de silenciá-lo, você não ia pensar isso ou não? Fala para mim que você que está em casa, você não acha que eu tirando a vida de Jonas, você não ia pensar que eu estava fazendo uma queima de arquivo? Fala para mim. Olha para mim, você não acha que os anjos também pensaram a mesma coisa? Compreende? Vamos lá, como é que é seu nome? Ibrahim? Brian? Brian. Imagina que o culto acabou e eu estou com o Brian lá embaixo, chutando Brian, pisando Brian, dando cascudo no Brian. Quem é maior, eu ou Brian? Eu. E por ser mais velho, quem é mais forte por ser mais velho? Quem é? Quem é mais bonito? O Brian. Não é? Aí eu estou batendo no Brian. Você vai olhar para mim, vai olhar essa cena e vai pensar o quê? Você vai falar o quê comigo? Seja sincero. Vai falar o quê? Covarde. E por que você vai falar covarde? Você entende? E você acha que os anjos também não iam falar a mesma coisa com Deus, uma vez que Deus é infinitamente mais forte que Lúcifer? Faz sentido ou não? Terceiro, qual era o argumento que Lúcifer estava falando com os anjos para se rebelar? Que Deus era tirano, carrasco, queria adoração só para ele. Se Deus exterminasse Lúcifer, não seria um checkmate pelos argumentos de Lúcifer apresentar para os anjos? Fala para mim, sim ou não? Os anjos iam olhar e falar o quê? Uai, o Lúcifer tinha razão, é tirano, carrasco aí. O que Deus fez? Olha aqui para mim. Deus permitiu que Lúcifer caísse nesse mundo. E por que Deus permitiu? Deus permitiu porque sabia que tinha um cidadão chamado Jó que ia resistir. Deus permitiu, sabe por quê? Porque sabia que tinha um cidadão chamado Rafael que ia resistir às tentações. Deus permitiu porque tinha Ivan, e Deus confiou em Ivan, olhou e falou assim, não, Ivan vai ser fiel, vai tomar a decisão ao meu lado. E toda vez, Alessandra, toda vez, Nobis, toda vez, Sebastião, que você é fiel a Cristo, os anjos lá de cima estão olhando e falando assim, não, Lúcio é um mentiroso, Deus tem razão, porque através da sua fidelidade, você que está em casa, você está provando o caráter perfeito de Deus e desmascarando o diabo. Faz sentido o tema dessa manhã ou não? Dessa noite, sim ou não? Nós estamos nos bastidores da guerra, sabe por quê? Porque quando tira ali o véu dos bastidores, aí você olha o que acontece, e quando você é fiel a Deus, você está tirando o véu dos anjos, você está justificando o caráter amoroso de Deus, e está mostrando quem é o diabo. Deus não prometeu um mundo de bênçãos, Deus não prometeu isso. Deus não prometeu um mundo de alegria 100%, não, Deus não garantiu isso. Deus permitiu a fornalha, Deus permite a cova dos leões, e sabe por que Ele permite?
porque Ele quer estar do seu lado, pois Ele não tira a fornalha, Ele não tira a cova, Ele deixa, mas do lado está Ele te dando forças para enfrentar. Deus não garante um mundo de alegria, sabe por quê? Porque se garantisse, você não tinha desejo nenhum da eternidade, você não tem desejo nenhum do céu. Olha para mim, não vale a pena a gente torcer por partidos hoje, não vale a pena. Sabe por quê? Porque esse mundo não tem esperança. Para de levantar bandeira para homens, levante a bandeira para Jesus, porque a palavra de Deus diz que Ele vai estabelecer um reino de justiça. Compreende? Esse mundo não tem mais jeito. Toda vez que você levanta a bandeira para esse mundo, você está pensando que esse mundo tem esperança. Esse mundo não tem esperança. A palavra de Deus diz que esse mundo jaz do maligno. O príncipe desse mundo é Satanás. Seu mundo não é daqui, seu mundo é do céu. Esse é o partido que vale a pena a gente brigar. Essa é a bandeira que vale a pena a gente levantar. Deus permite um mundo desgraçado como esse, sabe para quê? Para você perceber que aqui não é seu lar é na eternidade. Seu lar é no céu, quando Jesus voltar. Todas as desgraças que acontecem hoje, é para nós confiarmos em Deus, para criarmos dependência dEle, e para o seu coração pulsar pelo céu e pela eternidade. Agora eu pergunto, olha para mim, o que é prioridade para você? O que é prioridade para você? Eu sei de uma coisa, Deus permite uma caminhada de lágrimas, pois Ele está garantindo uma eternidade de sorrisos. Vale a pena ser fiel a Deus? Vale a pena? Quer uma prova? Vamos lá no último texto, volte para Apocalipse, vai lá, para a gente finalizar. Apocalipse, capítulo 20, verso 10. Apocalipse, capítulo 20, verso 10. Abra sua Bíblia. Os de casa, o texto está sendo postado aqui, tá bom? Na tela, já está aí na tela, tá? Você pode acompanhar, você que está aqui comigo, acompanhe comigo. Quem está em casa quiser acompanhar na Bíblia também, para marcar, é sempre bom, tá? Eu tenho uma caixa de lápis de cor. Aí eu tenho uma Bíblia lá em casa que todas as manhãs eu faço meu culto, eu vou marcando os textos ali que eu gosto. É uma ideia que eu deixo para você, para deixar marcado aí os textos que te chamam a atenção, que falam ao teu coração. E esse é um deles que fala ao meu coração, né, também. Apocalipse 20, 10. Podemos ler? O texto diz assim, ó. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para sempre e sempre. Amém? O que o texto está dizendo? O texto está dizendo que o diabo vai ter o seu fim, o diabo vai ter a sua punição. Só um detalhezinho, uma aspas, eu queria abrir. O texto está dizendo que o diabo vai sofrer de dia e de noite. Aqui é uma alusão ao fogo eterno. Entenda, gente, o fogo, ele é eterno. Mas as pessoas que vão sofrer o fogo eterno não são. Você entende? Se os perdidos fossem imortais, aí eles queimariam para sempre. Porque o fogo eterno estaria entrando em contato com um corpo que é imortal. Então queimariam para sempre. Mas como o fogo que é eterno vai entrar em contato com um corpo que é mortal, então não vai queimar para sempre. Aqui é apenas uma figura de linguagem, um dos simbolismos da profecia. E checkmate, para a gente fechar, né? A palavra de Deus diz, se você for olhar no grego e no hebraico, a mesma palavra vem do mesmo radical, de fogo eterno. O fogo eterno que é usado aqui no tempo do fim, é o mesmo fogo eterno que Deus mandou para Sodoma e Gomorra. Agora eu te pergunto, o povo de Sodoma e Gomorra estão sofrendo até hoje? Não. E por que não está sofrendo até hoje? Não estão sofrendo até hoje, porque o fogo é eterno, mas a matéria que irá receber não é. Entende? Eu até creio que o diabo, esse miserável, vai queimar até um pouquinho mais, né? Do que os outros, né? Pode até queimar um pouquinho mais, mas não será eterno. Mas a palavra de Deus diz que, no tempo do fim, ele será exterminado. Conta-se uma história que um menino, certa vez, estava lendo um gibi, uma revistinha em quadrinhos. E ao ler esse gibi, essa revistinha em quadrinhos, quando ele chega mais ou menos ali no meio da revista, ele começa a ficar desesperado. E no meio da revista, ele começa agora a indagar, e sabe por que ele fica desesperado? E até mesmo ele começa a chorar, por uma razão bastante simples. Quando ele chega no meio da revista, o vilão derruba o herói, e ao derrubar o herói ali numa briga corpórea, o vilão então pega o pé e coloca na garganta do herói, olha para o herói, o vilão, e diz assim, eu vou te matar, você vai morrer, eu sou mais forte, e o menino fica indignado. A ilustração diz que
que o menino fica tão desesperado com aquela cena, ao ver o seu herói ali deitado no chão, quase semi-morto, ele fica desesperado, e sabe o que ele faz? Ele vai para o final da revista, e quando ele chega no final da revista, ele percebe o vilão, deitado no chão, e o herói em cima do vilão, ou seja, o jogo virou, e o herói olha para o vilão e diz assim: você foi derrotado. O menino então chega, ao terminar de ler, ele faz assim, ó, ufa, e ele volta então agora para o meio da revista, e quando ele chega no meio da revista, ele continua lendo, e o vilão dizendo: você vai morrer, e o menino: não vai não, eu sou vitorioso, e aí o menino: não é não, e aí o vilão: eu sou mais forte que você, e o menino diz: não é nunca. E por que que o vilão dizendo tais palavras, o menino fica confortável, mesmo em meio àquela situação dramática? Sabe por quê? Ele fica tranquilo? Ele fica tranquilo porque o menino conhece o final da história. Não lembra eu e você? Estamos em um mundo desesperançoso, em um mundo miserável, um mundo mau, em um mundo violento, cheio de doenças, dores, fome, guerras, pestes. Mas a nossa reação deve ser de alívio. E você sabe por quê? Porque nós já sabemos aonde isso vai chegar. Por isso, olhe para a sua vida, olhe para o mundo em volta, o mundo de desespero, mas não julgue o livro pela capa, porque eu conheço o final dessa história. Você conhece onde isso vai chegar. Agora, sabe o que você tem que fazer agora? Tomar uma decisão. Lúcifer teve uma escolha e também teve uma consequência, vai ter uma consequência. Você também tem uma escolha e terá uma consequência também. Agora olha aqui para mim, ó. Houve peleja no céu, Jesus e Satanás. Quem foi expulso do céu? Quem foi expulso? Satanás. Opa, ó, ponto para Jesus. Amém? Quem foi vitorioso? Jesus. Jesus estava ali no deserto e apareceu quem? Satanás. E veio todas as tentações, tentação após tentação, e no final de todas as tentações, quem foi vitorioso? Fala para mim. Jesus. Opa, ponto para Jesus. Amém? Jesus agora estava ali na cruz, sofreu todo aquele martírio, e você olha ali e fala: ai meu Deus do céu, perdeu, agora perdeu. Parece que a reação de Satanás agora, a resposta de Jesus foi na tumba. Os anjos de Satanás tentaram segurar aquela pedra, pois sabiam que se aquela pedra fosse removida, já era, estava confirmado o plano da redenção por meio da ressurreição de Cristo. Domingo de manhã, os discípulos foram no túmulo. O túmulo estava como? Fala para mim, você que está em casa, como é que o túmulo estava? Estava vazio. E sabe por que estava vazio? Ponto para Jesus. Quem ganhou? Jesus mais uma vez. No tempo do fim, Jesus vai voltar, a cidade santa vai descer, os ímpios vão ressuscitar. Apocalipse diz que eles vão tentar invadir a cidade santa. Vai cair o que do céu? Fogo. Vai exterminar Satanás e todos aqueles que hoje decidem recusar a Cristo e aceitar Satanás. Opa! Ponto para Jesus. Jesus é vitorioso de novo. Você percebeu que nesse grande conflito, nessa batalha, Jesus é um ganhador invicto? E agora, você tem uma escolha a fazer. Ou você fica do lado do exército vitorioso ou do exército derrotado? O que você decide? Eu prefiro o vitorioso. E você? Satanás decidiu criar um time de derrotados. Hoje ele está recrutando muitos e está tendo até um aparente sucesso. Mas o mistério da profecia existe para que nessa noite você tome uma decisão. Saia do exército derrotado e venha para o exército de Jesus. Vir para o exército de Jesus é você dedicar tempo a Deus, através da oração, através da Bíblia, colocar a eternidade no seu coração e priorizar as coisas lá do alto. Você tem uma escolha nessa noite. Qual a decisão que você quer tomar? Quantos querem fazer parte do exército vitorioso? Levante sua mão, você que está aqui nessa noite, amém. Você que está em casa, o chat está ligado, né? Coloca no chat aí, eu aceito, coloca aí, eu aceito. Sabe o que significa eu aceito? Eu aceito significa eu quero ir para o céu. Eu aceito, que você colocar no chat aí agora, significa assim, ó, eu quero fazer parte do exército vitorioso. Você colocando aí, eu aceito no chat, significa que na batalha entre o bem e o mal,
eu quero ficar do lado do bem, eu quero Cristo, eu quero sua palavra. Amém? Vai colocando, coloca aí, eu aceito, eu aceito. Colocando eu aceito, aí também eu vou entender que você aceita o batismo, para quem não é batizado, quem sabe. Eu não sei qual é o motivo pela qual você está colocando eu aceito, mas não importa qual é o motivo, colocando eu aceito, você está agora fazendo Deus feliz, porque sabemos que Ele merece. Jesus veio nessa terra, passar o que Ele passou, era o que nós merecíamos, para que hoje nós pudéssemos tratar Ele da forma que Ele merece. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar. Do jeito que você está, feche seus olhos. Oremos ao Senhor. Querido Jesus, obrigado, ó Pai, porque nessa noite nós fomos nos bastidores desse grande conflito. Tiramos um pouco o véu e descobrimos como tudo surgiu. Surgiu, ó Pai, lá no céu, com Lúcifer. E o Senhor deixou narrado nas Sagradas Escrituras para servir de exemplo para nós hoje, e assim possamos tomar uma decisão, ó Pai. Meu Deus, que possamos olhar a vida de Lúcifer e perceber que não compensou para ele, então também não compensa para nós. Não compensa seguirmos esse mundo. Não compensa botarmos prioridade às coisas desse mundo. Compensa, Senhor, colocar prioridade às coisas do céu, às coisas do alto, sua vontade. Senhor, nós aceitamos o Senhor, ó Pai. Por isso, continua abençoando cada um aqui nessa noite, ó Deus. Continua abençoando os que estão presentes aqui, e continua abençoando os que estão em casa conectados conosco, ó Pai. Se alguém está passando por desafios, que possamos ficar tranquilos a olhar para o final da nossa história, que está relatado na Bíblia, e ficarmos confortáveis, pois sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor não garante um mundo tranquilo, porque o mundo tranquilo de verdade é na Nova Jerusalém. Fica conosco, Senhor. Volta logo, mas enquanto o Senhor não volta, nos dá forças para que possamos ter a vitória nesse grande conflito. Tudo isso nós oramos, pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus seja louvado. Uma ótima noite para todos vocês, você que está em casa, um beijão para todos. Fiquem na paz do nosso Deus, que vocês tenham então uma semana abençoadíssima, tá bom? Vocês vão em paz agora com a última bênção. Que vocês possam ir embora agora com o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo e a graça de Cristo Jesus. Boa noite a todos e que Deus os abençoe em nome de Jesus.